Então, bem-vindos a esta sessão de hoje. Nesta primeira apresentação, eu vou falar-vos sobre o conceito de abuso de posição dominante, apresentando um conjunto de questões introdutórias a este tema. Ora bem, começando então pelo plano que nós temos aqui para seguir hoje, vamos começar por ver o conceito de posição dominante. Depois falarei um pouco sobre o conceito de abuso e tentarei descrever aqui as principais características deste conceito e também ilustrar com alguns exemplos que tipo de práticas são consideradas abusos de posição dominante. E, por fim, o último tópico desta sessão terá que ver com as possíveis justificações de comportamentos que sejam, prima facie, considerados abusivos. Ora bem, vamos começar então pelo conceito de posição dominante. O conceito de posição dominante é definido desde há muito na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, utilizando esta formulação que eu aqui cito no acórdão relativamente mais recente e procurei aqui sublinhar alguns aspectos mais importantes desta definição. A primeira diz respeito a esta ideia de que há uma posição dominante, é uma situação de poder económico detido pela empresa que ocupa essa posição, poder económico que depois se vai traduzir na possibilidade de afetar o jogo da concorrência. Isto é, permitindo, por um lado, impedir a manutenção de uma concorrência efetiva nesse mercado e, por outro, a dar esta possibilidade de se comportar de uma forma apreciável, independentemente das pressões concorrenciais a que uma empresa não dominante estará sujeita. E a formulação do tribunal utiliza este conceito, a empresa tem uma margem apreciável de comportamento relativamente aos seus concorrentes, aos seus clientes e, em última análise, aos consumidores. Ora bem, esta formulação do conceito de abuso de posição dominante deve ter em conta que, em primeiro lugar, nada proíbe que uma empresa alcance essa posição dominante. E a posição consagrada na jurisprudência traduz-nos esta ideia de que o tratado não impede que uma empresa conquiste, desde que seja pelo seu próprio mérito, uma posição dominante no mercado. E por isso, o simples facto de a empresa ser considerada dominante, em si mesma, não envolve qualquer censura. Como vamos ver, existe não apenas uma posição dominante, mas também um comportamento que seja considerado como uma exploração abusiva dessa mesma posição. No entanto, continuando aqui a linha jurisprudencial, no entanto, a verdade é que nós temos um artigo, o artigo 102 do Tratado, ou o artigo 11º da Lei da Concorrência, que se aplica apenas a empresas em posição dominante. Ora, isto significa então que uma empresa, pelo facto de ter uma posição dominante, está sujeita a certos deveres de conduta que empresas não dominantes não estarão naturalmente nessa mesma posição. E isso tem sido referido na jurisprudência europeia desde 1983, no Acórdão Michelin, através desta fórmula que eu aqui cito também na versão mais recente do Acórdão Telias-Sonera. Esta ideia de que a empresa dominante tem uma especial responsabilidade em assegurar que, através do seu comportamento, não seja posta em causa a concorrência efetiva no mercado. Ou seja, a empresa em posição dominante tem aqui um dever de cautelar que, pela sua conduta, não leva a uma deterioração dessa concorrência efetiva no mercado. O conceito de posição dominante está, hoje em dia, claramente ancorado neste conceito mais amplo da economia, que é o conceito de poder de mercado. Poder de mercado, que é aquilo a que a Comissão designa nas suas orientações de 2009 sobre abusos de exclusão, como esta capacidade da empresa de aumentar os preços acima do nível concorrencial, de forma rentável e por um período de tempo significativo. Ou seja, o poder sobre este parâmetro essencial da concorrência, que é o preço.
Uma empresa que tenha esse poder, naturalmente, não está sujeita às pressões concorrenciais, pelo menos a uma pressão concorrencial efetiva, que impeça o exercício de poder de mercado. E, como tal, é considerada como ocupando uma posição dominante. Uma nota relativamente a este conceito de poder de mercado: tipicamente os economistas e as próprias autoridades de concorrência, em geral, fazem referência a esta ideia do poder de mercado como um poder sobre o preço, o que se compreende porque o preço é o parâmetro concorrencial mais facilmente identificável. Mas quando falamos de poder de mercado, e já veremos noutros slides mais à frente que se faz também aqui esta referência, o poder de mercado inclui não apenas o poder sobre o preço, mas também o poder relativamente a outros parâmetros concorrenciais, como, por exemplo, a qualidade ou a inovação. Bom, e como é que nós identificamos então o poder de mercado? Portanto, se a empresa em posição dominante é uma empresa que tem poder de mercado, para eu poder qualificar a posição de uma empresa como sendo dominante, então, em primeiro lugar, eu tenho que identificar se essa empresa detém ou não poder de mercado. E aqui, enfim, este é um ponto que remete para uma análise económica da concorrência. Aqui nós temos alguns métodos que nos permitem estimar de forma direta se uma empresa tem ou não tem poder de mercado. A principal forma é através do chamado índice de Lerner, ou seja, do rácio entre o preço efetivamente praticado pela empresa em causa e o custo marginal de produção. Porque é muito difícil, em regra, estimarmos custos marginais no sentido económico de custo de oportunidade, que é um conceito bastante diferente daquele que é refletido na contabilidade das empresas, mesmo na contabilidade analítica. Isso faz com que, frequentemente, seja muito difícil identificarmos de forma direta se uma empresa tem ou não tem poder de mercado. Como refiro aqui neste slide, seja por falta de informação, pela complexidade e a incerteza nas diferentes variáveis. Basta pensarmos, por exemplo, na questão da imputação de custos comuns a uma empresa que produz diferentes bens ou serviços. Por todas essas razões, regra geral, não se utilizam métodos diretos de identificação de poder de mercado. Bem, excluídos esses métodos diretos, restam-nos então outros métodos que são métodos indiretos, ou seja, em que nós procuramos observar uma determinada variável e razoavelmente inferir daí se a empresa terá ou não poder de mercado. Como nós vamos ver, o principal destes critérios é o da avaliação da cota de mercado da empresa em causa. E antecipando desde já, a ideia fundamental é que quanto maior for a cota de mercado da empresa em causa, maior é a probabilidade de essa empresa de ter poder de mercado e um poder de mercado significativo. A cota de mercado, por si só, não vai ser suficiente, como vamos ver, permite-nos retirar algumas inferências, mas raramente é conclusiva por si só, e isso envolve uma análise destes outros parâmetros, comparação com as cotas de mercado das empresas concorrentes, uma análise do grau de concentração do mercado, a identificação de obstáculos à entrada ou à expansão por parte dos concorrentes da empresa em investigação e também um conjunto de outros fatores que eu farei referência mais adiante. Bom, mas como eu dizia, então se o principal método indireto de aferição de poder de mercado é a determinação de uma cota de mercado, sendo a cota de mercado a fração de vendas daquela empresa num determinado universo de vendas, então, para identificarmos a cota de mercado, primeiro que tudo temos que definir qual é esse mercado relevante, para então identificarmos qual é a fração das vendas que corresponde à cota de mercado dessa empresa. Este é um passo que, relativamente à aplicação do artigo 102, é considerado na jurisprudência do Tribunal de Justiça como sendo um passo necessário, obrigatório, quando da identificação de um caso de abuso de posição dominante. E como podem ver aqui neste excerto do acórdão United Brands,
eu retirei aqui o nome da empresa, nós já vamos falar um bocadinho sobre este caso. Como veem, o conceito é, essencialmente, que temos que definir quais são as fronteiras dentro das quais essa empresa está sujeita à concorrência. Não são fronteiras naturais, nem do ponto de vista material do produto ou do serviço, nem do ponto de vista geográfico. Trata-se de analisar que possibilidades de concorrência é que existem e, por isso, em última análise, identificar a que pressões concorrenciais é que essa empresa pode ou não estar sujeita. E, portanto, é nesse contexto, nessa arena virtual, que vamos procurar, então, identificar se essa empresa tem ou não o tal poder económico que corresponde a uma posição dominante. Como a Comissão afirma noutro dos textos fundamentais que foram já distribuídos, que é a comunicação da Comissão sobre a definição do mercado relevante, de 1997, que é um documento que está neste momento em fase de revisão e que provavelmente conhecerá novos desenvolvimentos já em 2022. Como a Comissão indica, a definição do mercado relevante não é um objetivo por si próprio. A finalidade de identificarmos o mercado, de definirmos um mercado relevante, é sempre tentarmos identificar quais as pressões concorrenciais a que a empresa está ou não sujeita. Em última análise, saber se a empresa está ou não sujeita a uma concorrência efetiva. Se não estiver sujeita a uma concorrência efetiva, então podemos estar a falar realmente de uma posição dominante. Uma segunda nota que eu refiro aqui neste slide prende-se com situações em que, em bom rigor, nós temos prova direta da existência de poder de mercado. E eu já vou fazer uma referência nesta sessão relativamente a uma hipótese onde, no fundo, o mercado acaba por ser definido pelo próprio comportamento da empresa em posição dominante e, sobretudo, pela ausência de alternativas para os clientes dessa empresa. Mas veremos isso depois de explicar um pouco melhor como é que nós fazemos então esta definição do mercado relevante. Bom, o mercado relevante é definido em função de três dimensões. A primeira é uma dimensão material, qual é o conjunto de produtos ou de serviços que são suficientemente substituíveis entre si para criar uma pressão concorrencial sobre a empresa em causa. Uma dimensão geográfica, quais são as fronteiras físicas dentro das quais os clientes podem encontrar fornecedores alternativos para o bem ou serviço que nós identificamos na dimensão material. E, em alguns casos, também teremos que ter em conta uma dimensão temporal. Basta pensarmos no caso dos mercados sazonais, onde nós temos diferentes mercados temporais para o mesmo produto ou serviço e, eventualmente, até para a mesma zona geográfica. Para além disso, temos aqui que ter em conta o conceito de substituibilidade. Cada uma destas dimensões, nós vamos fazer essencialmente um inquérito sobre o grau de substituibilidade. Substituibilidade, obviamente, do lado da oferta. Se o preço de um determinado bem aumenta, qual é a reação dos consumidores? Será que os consumidores mudam para o seu consumo para o produto B? A lógica da elasticidade cruzada da procura. E também substituibilidade do lado da oferta, ou seja, será que se uma empresa exerce poder de mercado, será que os seus concorrentes podem reagir de uma forma quase tão imediata quanto a substituibilidade do lado da procura e oferecer os bens ou serviços relativamente aos quais a empresa poderá aparentemente ser dominante. Concentrando-nos agora nestas questões da substituibilidade, aquilo que temos que ponderar é que tipo de relação é que nós podemos estabelecer entre estes tipos de substituibilidade. Tipicamente, a substituibilidade do lado da procura é a fonte mais imediata de pressão concorrencial. Porquê? Porque o consumidor, quando vai, e todos nós podemos pensar numa situação em que já estivemos perante essa hipótese, um fornecedor que nos oferece um preço
que nós consideramos demasiado elevado, nós vamos procurar outros fornecedores, encontramos alguém que nos faz o mesmo, vende o mesmo produto ou presta o mesmo serviço a um preço inferior e com o mesmo grau de qualidade, e naturalmente esse é o tipo de substituibilidade que serve aqui como um travão ao eventual exercício de poder de mercado. Bom, mas quando olhamos para a substituibilidade do lado da procura, a que parâmetros é que temos que estar atentos? Tipicamente, aquilo que nós encontramos na prática da Comissão Europeia e na jurisprudência, essencialmente até aquela comunicação de 1997, é uma visão mais qualitativa, uma análise mais qualitativa desta substituibilidade. E uma análise qualitativa e algo impressionista. E já irei dar um exemplo do que pretendo dizer com isto. Ou seja, de acordo com a jurisprudência, olhamos para as características dos produtos, para os preços e para a utilização pretendida desses mesmos produtos. E quando temos 2 ou mais produtos candidatos a integrar o mesmo mercado, então procuramos analisar a elasticidade cruzada da procura entre esses produtos candidatos a integrar um mesmo mercado. Ou seja, se ao aumentar o preço do produto A, os consumidores desviam o seu consumo para o produto B, então, nesse caso, nós podemos ter aqui uma situação em que o produto B é visto pelos consumidores como um substituto suficientemente próximo para limitar o poder de uma empresa que venda apenas o produto A. Com a comunicação de 1997, passámos a ter este critério que é acolhido pela Comissão nessa comunicação. Na verdade, o critério é um critério que se inspira nas linhas de orientação dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça, ainda de 1982, portanto o critério já tinha vários anos de prática nos Estados Unidos antes de ser acolhido pela Comissão Europeia. E este é o chamado SNP test, the Small but Significant Non-Transitory Increase in Price, também conhecido como o critério do monopolista hipotético. E aqui a pergunta é esta que vocês encontram. Qual é a reação dos consumidores face a um aumento hipotético de preços por um monopolista que domine todo o mercado em causa, aumento esse que seja pequeno, mas significativo e duradouro? Por outras palavras, aquilo que se pretende é encontrar um mercado que vale a pena monopolizar, e daí o nome monopolista, critério do monopolista hipotético. Em termos práticos, isto significa que eu parto de uma hipótese em que o mercado inclui apenas o produto A e depois coloco esta questão. Faça um aumento por um monopolista hipotético do produto A, saber se esse aumento hipotético de entre 5% a 10%, por exemplo, seria ou não rentável para esse monopolista hipotético do produto A. Bom, se chegarmos à conclusão que o aumento não é rentável porque uma parte significativa da procura desvia a sua procura para o produto B, então o produto B tem que integrar o mesmo mercado e eu vou fazer a mesma questão. Então, um monopolista hipotético dos produtos A mais B seria ou não capaz de aumentar, de realizar este aumento pequeno, mas significativo e duradouro, e vou colocando essa questão e vou somando produtos até encontrar um mercado que vale a pena monopolizar. Quanto à substituibilidade da oferta, o critério é exatamente o mesmo, a pergunta é que é diferente, é saber se o produtor B ou o produtor C, se eles, em resposta a este aumento pequeno, mas significativo e duradouro, seriam capazes de desviar capacidade de produção para aquele mercado e, portanto, aumentar a quantidade produzida e, assim, pôr em causa a rentabilidade desse aumento de preço. E, portanto, este é um mecanismo fundamental de análise em termos de definição do mercado relevante que é utilizado atualmente quer pela Comissão, quer pelas autoridades de concorrência. Note, no entanto, que apesar do SNP test ter uma aura de maior cientificidade, no sentido de parecer trazer-nos aqui uma abordagem mais
quantitativa relativamente àquele critério das características, dos preços e da utilização pretendida, na verdade, o sleep test raramente tem condições para ser aplicado de uma forma extremamente rigorosa, matemática. Ou seja, na maior parte dos casos, por exemplo, no âmbito do controle de concentrações, sobretudo, o que acontece é que são feitos inquéritos aos consumidores e aos concorrentes para saber qual seria o seu comportamento face a um destes aumentos hipotéticos de determinados bens ou serviços. Bom, eu trago-vos aqui um exemplo que é um clássico caso United Brands. United Brands era e é a empresa que produz e comercializa as bananas com a marca Chiquita. E neste caso o que se discutia perante o Tribunal de Justiça, este é um caso já com bastantes anos, o que se discutia na altura era saber se a United Brands seria dominante num mercado das bananas, não apenas das bananas de marca, mas também das restantes bananas. Portanto, se as bananas por si só constituiriam um mercado relevante, ou se, na verdade, as bananas enfrentavam aqui uma substituibilidade razoável por parte de outros frutos frescos, como seria o caso das laranjas ou das maçãs. Este é um caso muito, muito polémico, em que o critério seguido pelo Tribunal de Justiça e pela Comissão são geralmente criticados de forma muito severa na doutrina. Qualquer manual de concorrência, direito da concorrência, quando se pronunciam sobre este caso, geralmente as opiniões não são muito favoráveis ao raciocínio seguido quer pela Comissão, quer pelo Tribunal, embora, na verdade, talvez a solução a que o Tribunal chegou não seja assim tão, enfim, disparatada quanto à primeira vista poderíamos pensar lendo essas visões críticas. Bom, o Tribunal começou por esclarecer que aquilo que interessa para esta versão, esta abordagem mais qualitativa, é saber se estamos perante produtos que são razoavelmente substituíveis entre si, isto é, as bananas e outros frutos frescos, ou se as bananas formam um mercado suficientemente homogéneo e distinto do mercado dos outros frutos frescos, considerando-se então assim um mercado apenas para as bananas. Neste ponto, a United Brands apresentou um conjunto de elementos económicos, estudos realizados pela Organização Mundial da Alimentação, a FAO, em que demonstravam que a procura de bananas sofria uma pressão concorrencial nos meses de verão, quando estavam disponíveis outros frutos frescos. Estamos aqui a falar essencialmente de um período da década de 70 em que não existia, como há hoje, esta globalização do mercado da fruta, que faz com que tenhamos, mesmo as frutas da época, deixaram de ter época, porque começámos a dispor delas praticamente durante todo o ano. Mas, como veem, a ideia era que no verão as bananas eram sensíveis ao aparecimento destes frutos frescos e isso refletia-se nos preços. Ou seja, surge-nos aqui um elemento que indicia que existe uma elasticidade cruzada da procura entre bananas e frutos frescos que faz com que os consumidores os vejam como, pelo menos nestes meses de verão, quando os frutos frescos estão disponíveis, como sendo substituíveis. A Comissão rejeitou estes argumentos e considerou que, na verdade, a procura das bananas é distinta da procura dos outros frutos frescos, desde logo pela importância que a banana tem no regime alimentar de parte da população. E isto é algo que vai ser também explorado pelo Tribunal. Como veem, a ideia do Tribunal é de que, para termos aqui um mercado suficientemente distinto, é necessário que a banana possa ser individualizada em termos das suas características, de tal modo que as distingam claramente dos outros frutos e, assim, a sua substituibilidade é uma substituibilidade limitada e a concorrência desses outros frutos só se faz sentir de um modo relativamente marginal. Bom, e aqui o Tribunal foca-se nestes dois grandes critérios. O primeiro é o da sazonalidade dos frutos frescos. Repito,
à época, a que se contrapõe o facto de as bananas, por serem produzidas em plantações em diferentes áreas do globo, e também por serem comercializadas verdes, transportadas verdes, sendo depois amadurecidas no local de consumo, o que significa que as bananas podem viajar, podem ser conservadas durante muito tempo e depois sendo colocadas no mercado à medida que seja necessário para satisfazer a procura. Portanto, digamos que a concorrência que ela tinha dos frutos frescos era uma concorrência imperfeita porque só se manifestava em determinados momentos temporais. Talvez neste ponto o Tribunal devesse ter aqui explorado um pouco essa noção dos mercados temporais, porque claramente as questões de substituibilidade não se colocavam da mesma forma nos meses em que estavam disponíveis frutos frescos relativamente ao resto do ano. Em segundo lugar, e também mais uma vez de modo muito controverso, o Tribunal diz, bom, mas é que as bananas têm características como a ausência de caroço, a suavidade do fruto, que lhe permite satisfazer a procura de uma importante parte da população, que são as crianças, os idosos e os doentes. Um autor norte-americano, o professor Barry Hawk, chama isto a fórmula Clint Eastwood, ou seja, como o bom, o mau e o vilão, o feios, porcos e maus, como preferirem, conforme o filme. É aqui uma fórmula tripartida, neste caso são as crianças, os idosos e os doentes, o que não deixa de ser um ponto válido. A questão fundamental é saber se, na procura de bananas, existe a possibilidade de se discriminar esta classe ou estas classes de consumidores relativamente aos restantes consumidores. Isto é, se perante um aumento do preço das bananas, realmente a procura representada por estas classes de consumidores é tão significativa que tornaria rentável um aumento de preços, ainda que para o resto da população estes pudessem encontrar substitutos noutros frutos frescos, pelo menos durante parte do ano. Ou seja, basicamente o que o Tribunal diz é nós temos aqui aquilo que nós consideramos, provavelmente mais por razões sociais e políticas do que talvez por uma estrita racionalidade económica, uma parte muito importante da população que ficaria sujeita à política de preços da United Brands, e o facto de existir disponibilidade de frutos frescos apenas limita, durante um período muito reduzido de tempo, o exercício de poder de mercado. E daí, então, o Tribunal ter considerado, tal como a Comissão, que nós estávamos aqui perante um mercado relevante. Bom, este é apenas um exemplo. Definimos um mercado relevante e agora quais são os próximos passos? Bom, uma vez definido um mercado relevante, então podemos identificar qual é a fração de vendas daquela empresa nesse universo que nós acabamos de definir como o mercado relevante. E aqui, como eu já disse há pouco, quanto mais elevada for a cota de mercado, mais plausível é que ela se possa comportar de um modo apreciável sem ter em conta as pressões concorrenciais. Isto leva à elaboração de um conjunto de, enfim, digamos que de regras também muito impressionistas, mas que são, na prática, que podem dar origem, e como veremos, uma delas claramente dá origem a uma presunção, que é a dos limiares em termos de cotas de mercado. A Comissão, nas suas linhas de orientação de 2009, veio dizer que abaixo dos 40% é pouco provável que uma empresa seja considerada dominante. O caso United Brands diz-nos que entre os 40% e os 50%, uma empresa poderá ser considerada dominante desde que existam fatores que corroborem, digamos, as inferências que podemos retirar de uma cota de mercado quase maioritária. Acima dos 50%, a jurisprudência permite, e tem aqui a citação do acórdão ACSO, a jurisprudência permite-nos basear-nos numa presunção ilidível de dominância. Portanto, acima dos 50%, podemos presumir que a empresa ocupa uma posição dominante. Devo dizer que esta presunção raramente é entendida pelas autoridades de concorrência, pela Comissão Europeia, como sendo suficiente e, portanto, tipicamente há sempre um reforço de prova
no sentido de demonstrar que há outros indícios que caracterizam essa posição e, portanto, que reforçam os indícios de uma posição dominante. Por fim, quando a cota de mercado se situa em valores muito elevados, 70% ou 80%, isso por si só, à partida, é prova suficiente da existência de uma posição dominante, como o Tribunal de Justiça estabeleceu no acórdão ILPI. Basta pensarmos nos casos Microsoft ou mais recentemente nos casos da Google, onde estamos a falar de empresas que têm cotas de mercado de 90% ao longo de períodos de vários anos, praticamente uma década, com cotas de mercado sistematicamente acima dos 80%. Isso é visto pela jurisprudência como sendo claramente um sinal de que a empresa ocupa uma posição dominante. Ok, como referi há pouco, há outros fatores que são também relevantes e eu procurei identificar aqui alguns nestes próximos 2 slides. Primeiro, fatores ligados à própria organização da empresa, fatores que, no fundo, aumentam as suas vantagens na concorrência com os seus rivais. É o caso da integração vertical, que acontecia também no caso United Brands. A United Brands estava integrada desde a plantação das bananas ao transporte, à sua importação e colocação no mercado interno. Portanto, o controle de inputs ou o controle de canais de distribuição pode ser uma vantagem para a empresa que os seus concorrentes não têm acesso, que os concorrentes não têm acesso. Marcas com uma especial reputação, como também era o caso das bananas Chiquita, a United Brands teve esta ideia de colocar marcas em frutos, que era uma coisa que até aí praticamente não se tinha visto neste tipo de mercados. Patentes, avanço tecnológico relativamente aos concorrentes, etc. Como eu vos disse há pouco, em alguns casos, o próprio comportamento da empresa dominante pode ser um indício desse poder de mercado. E este é sobretudo o caso relativamente a um tipo de abuso, que é o abuso de exploração, em especial o abuso que se traduz na prática dos chamados preços excessivos. E porquê? Porque uma empresa que está sujeita à concorrência não pode conseguir oferir lucros supranormais no mercado. Portanto, se uma empresa consegue praticar preço de forma sustentada, acima do nível concorrencial, exercendo diretamente esse poder de mercado para alcançar lucros de monopólio ou lucro próximo do lucro de monopólio, então, por definição, essa empresa tem poder de mercado. E por isso, este índice pode reforçar as inferências que nós retiramos da cota de mercado. É discutível se pode substituir, por simplesmente, a definição da definição de mercado relevante. A Comissão discutiu essa possibilidade no início deste século, mas depois acabou por afastá-la, porque, no fundo, toda a gente se sente mais confortável com esta análise mais tradicional da definição do mercado relevante. Mas, na verdade, nós podemos encontrar prova direta da existência de uma posição dominante e, nesse caso, em bom rigor, não seria necessário definirmos um mercado relevante, podermos irmos focar diretamente na prática e analisar o seu caráter abusivo ou não. A comparação com as cotas dos outros concorrentes, quando a empresa tem uma cota de mercado que é um múltiplo, ou corresponde a vários múltiplos da cota dos seus concorrentes mais próximos, indicia que se os concorrentes mais próximos têm cotas muito inferiores à da empresa dominante, se a empresa dominante baixar a produção para aumentar o preço, dificilmente esses concorrentes com cotas de mercado inferiores vão conseguir expandir a produção de forma a que esse aumento de preço não seja rentável. Muito importante também, obstáculos à entrada, obstáculos à expansão. Porquê? Porque se o mercado for um mercado que é facilmente disputável pelos concorrentes, então mesmo uma cota de mercado muito elevada pode, na verdade, não refletir poder de mercado. E por último, o próprio contrapoder que pode ser exercido pelo comprador. Se, por exemplo, a empresa enfrenta um comprador que é monopsonista, o comprador monopsonista pode defender-se, por exemplo, assegurando que há sempre pelo menos duas fontes de abastecimento e que, como tal, estimula sempre concorrência ao nível do mercado onde está a empresa alegadamente dominante.
Sobre estes dois elementos em concreto, as próprias linhas de orientação de 2009 também trazem aqui alguns esclarecimentos adicionais para os quais gostava de chamar a vossa atenção. Primeiro, quanto à questão dos obstáculos à entrada e à expansão, a Comissão refere nas linhas de orientação de 2009 que, como vem, uma empresa pode, mesmo que tenha uma cota de mercado elevada, ser dissuadida de exercer poder de mercado, desde que seja provável a entrada de um novo concorrente ou a expansão de concorrentes existentes, mas essa entrada tem que ser provável, e isto significa que tem que também ser provável face a uma possível redução dos preços após a entrada, uma vez que aumenta a oferta, tem que ser suscetível de se produzir rapidamente e tem também que ser suficiente. Eu chamo aqui a atenção para a chamada falácia do celofane, que é um problema que acontece quando procuramos definir um mercado relevante, utilizando o critério do monopolista hipotético. E o problema é simples, é que quando eu estou a tentar ver se uma empresa que tem poder de mercado, se ela pode ou não aumentar ainda mais os preços, naturalmente, se a empresa já ocupa uma posição dominante, ela já está a praticar preços a um nível tal que qualquer aumento adicional deixaria de ser rentável. Ou seja, nesse cenário, eu posso identificar que a empresa já não consegue aumentar o preço, mas isso não se deve ao facto de ela enfrentar uma pressão concorrencial de outros mercados ou de outros fornecedores, deve-se pura e simplesmente ao facto de eu já ter identificado um mercado que vale a pena monopolizar. E, portanto, é preciso termos cuidado quando fazemos estes testes relativamente a possíveis incrementos de preços, que podemos ter um falso negativo, isto é, um resultado que nos diz que a empresa, se os preços aumentarem, os consumidores vão passar a consumir outro produto ou outro serviço, ou vão dirigir a sua procura a outro fornecedor, quando na verdade isso é apenas um reflexo de que a empresa já está a praticar preços de monopólio. Pronto, e por fim, quanto ao poder negocial dos compradores, a Comissão também desenvolve algumas considerações no parágrafo 18 destas orientações. Bom, falámos sobre posição dominante, mas aquilo que nós vimos foi essencialmente uma hipótese em que nós temos uma posição dominante individual. Ou seja, temos aqui uma empresa, procurei dar aqui uma ideia da magnitude das cotas de mercado, temos aqui uma empresa cuja cota de mercado claramente ofusca a dos seus concorrentes B, C e D. E este é geralmente o tipo de situações que nós encontramos na prática decisória das autoridades de concorrência e também na jurisprudência. Eu queria, no entanto, chamar a vossa atenção para que, por vezes, pode suceder encontrarmos casos em que existe uma posição dominante coletiva, ou seja, em que temos mais do que uma empresa que é capaz de atuar de forma significativa, independentemente das pressões concorrenciais. Isto pode parecer um conceito estranho, porque à primeira vista nós diríamos, bom, se a empresa se pode comportar de forma apreciável, independentemente das pressões concorrenciais, então, por definição, só uma empresa em cada mercado poderá ter essa possibilidade. Todavia, é preciso termos em conta que o poder de mercado não é uma questão de absolutos, não é um conceito absoluto. O poder de mercado é uma questão de grau. E, portanto, nós podemos ter várias empresas no mesmo mercado com poder de mercado. E isto acontece sobretudo em mercados com diferenciação de produtos, em que cada uma das empresas tem poder de mercado relativamente à respectiva procura, porque os consumidores consideram que os produtos dessas diferentes empresas, mesmo estando situados no mesmo mercado, não são substitutos próximos uns dos outros. E isso dá poder de mercado a cada uma das empresas. Bom, o conceito de posição dominante coletiva, que é também um conceito muito importante no âmbito do controle de concentrações, começou por ser encarado na jurisprudência, quando esta o reconheceu no início dos anos 90, através daquilo que eu chamo aqui uma abordagem institucional, ou seja, bom, temos que identificar se entre estas empresas, nesta hipótese A, B e C, se elas estão suficientemente ligadas entre si para terem uma atuação comum
no mercado. Poderá ser o exemplo de participação em joint ventures, numa conferência marítima, como aconteceu no caso da Companhia Maritime Belge, mas tem que existir alguma ligação, algum elo institucional entre as empresas que as leva a poder adotar um comportamento comum no mercado, ou a comportarem-se como se na verdade fossem uma única empresa. Esta visão sucedeu mais recentemente uma abordagem económica baseada na teoria do oligopólio cooperativo, ou seja, em modelos de colusão tácita. E esta é atualmente aquela que é a perspectiva predominante em termos jurisprudenciais. O Tribunal-Geral, no acórdão Laurent-Piau de 2005, por exemplo, veio aplicar ao conceito de posição dominante coletiva um conjunto de critérios que foram desenvolvidos também pelo mesmo Tribunal a propósito do conceito de posição dominante coletiva no contexto do controlo de operações de concentração. Em primeiro lugar, diz o Tribunal, para nós estarmos perante uma posição dominante coletiva, no fundo temos que ter condições para que possa existir nesse mercado um cenário plausível de colusão tácita. Poderá também ser explícita, mas pelo menos de colusão tácita. Bom, e para isso o Tribunal recorre ao ensinamento da economia industrial, que nos aponta para um conjunto de parâmetros que indiciam em que mercados é que existe esse risco, ou um risco mais significativo de colusão tácita. Primeiro, como se vê, cada membro desse oligopólio deve estar em condições de antecipar razoavelmente qual vai ser o comportamento adotado pelos outros concorrentes. E isto porquê? Para saber se eles vão ou não adotar todos a mesma linha de ação. Por exemplo, manter os preços altos ou, perante um choque da oferta, por exemplo, o aumento de custos, se todos eles vão repercutir esse aumento de custos por inteiro nos preços aos seus clientes. Em segundo lugar, é necessário também que essa situação se possa manter no tempo. E isto significa duas coisas. Primeiro, tem que existir um grau suficiente de transparência no mercado para que as empresas possam identificar o comportamento dos seus concorrentes, isto é, ver se eles estão de facto a seguir a tal linha de ação comum ou, pelo contrário, se estão a desviar, tentando explorar eventuais assimetrias de informação ou falta de transparência para aumentar as suas vendas, pondo em causa os preços mais altos, que seriam o desejável pelo conjunto destas empresas. E, em segundo lugar, tem que existir também uma forma de punição de quem se desvie. Portanto, um mecanismo de detecção de desvios e um mecanismo de punição desses mesmos desvios. Em terceiro lugar, é necessário que esse exercício de poder de mercado não possa ser posto em causa através da reação previsível de concorrentes, por exemplo, concorrentes que não são neste momento tão próximos, mas que se calhar podem lançar um produto ou um serviço que seja um substituto mais próximo daquele que é prestado por estas empresas que ocupam a posição dominante coletiva e também do próprio comportamento dos consumidores. Notem já agora que estamos sempre aqui a falar ainda daquele primeiro requisito, da posição dominante. Ou seja, uma coisa é existir uma posição dominante coletiva, outra coisa é saber que tipo de linha de ação comum poderá ou não constituir um abuso dessa posição dominante coletiva. Bom, falando de posição dominante, há ainda um outro conceito que é importante explorar e que é o conceito do estado de dependência económica. Este é um conceito que nós encontramos no artigo 12 do regime jurídico de concorrência, foi introduzido na legislação portuguesa em 1993 e refere-se a situações em que uma empresa explora não uma posição dominante absoluta no mercado, mas uma situação de poder relativo face a clientes ou a fornecedores, ou seja, processa sempre num quadro de uma relação vertical, ou de fornecimento, ou de compra, ou de distribuição, ou de fornecimento terceiro a essa empresa.
O artigo 12, número 3, dá-nos aqui dois exemplos do que é aquilo que se deve entender então por estado de dependência económica resultante da ausência de uma alternativa equivalente. O primeiro refere-se a uma situação em que aquele bem ou serviço de que a vítima é dependente é assegurado por um número restrito de empresas, ou seja, estamos aqui a falar claramente de mercados de oligopólio e provavelmente de oligopólio estrito, em que temos um grupo pequeno, 4, 5, 6 no máximo, de fornecedores. Segundo, que esta empresa vítima não consegue obter condições idênticas por parte de outros parceiros comerciais num prazo razoável. Portanto, não tem realmente alternativas equivalentes em termos económicos num prazo razoável. E, portanto, isto configuraria o tal cenário de dependência económica. Ao contrário do que acontece noutros países, sobretudo na Alemanha, onde não apenas há casos de abuso de dependência económica, como aliás o legislador alemão até reforçou a lei nesta matéria, criando um regime específico para as relações entre empresas e plataformas digitais, portanto, que antecipa em boa medida aquilo que a Comissão neste momento propõe através do chamado Digital Markets Act. E também em França, onde tem havido alguns casos, ainda recentemente houve uma decisão a propósito da Google e do pagamento de direitos de autor e direitos conexos pela utilização de notícias através do seu motor de pesquisa, a disponibilização de notícias de terceiros através do seu motor de pesquisa. Em Portugal, o único caso que nós temos de uma condenação por abuso de dependência económica foi um caso de que eu fui relator no antigo Conselho da Concorrência, no já remoto ano 2000. Neste caso, e depois já falarei sobre a prática do abuso mais adiante, o que o Conselho entendeu foi seguir aqui os conceitos que eram já resultantes de jurisprudência assente em França a propósito de uma disposição na qual o legislador de 93 se inspirou, que era uma norma da Ordonnance de 1986. O Conselho considerou aqui estes 4 fatores. A notoriedade da marca daquele fornecedor, estava aqui em causa uma relação em que o fornecedor seria a empresa que tinha uma situação de poder e os seus distribuidores eram as empresas que se encontrariam nesse estado de dependência económica. Portanto, a notoriedade da marca do fornecedor, a cota de mercado desse fornecedor, estávamos a falar de um mercado duopolista, que era um mercado de cerveja, o peso dos produtos do fornecedor nas vendas do distribuidor e, por fim, a ausência de uma alternativa equivalente. Como a jurisprudência francesa do Conselho d'État e da Cour de Cassação confirma, estes critérios são geralmente encarados como sendo critérios cumulativos, ou seja, temos que fazer uma análise tópica considerando estes 4 critérios para chegar então a uma conclusão sobre a existência ou não desse estado de dependência económica. Neste ponto, sublinho também estas duas ideias quanto à ausência de alternativas. Por um lado, nós temos um elemento objetivo, que é o de saber se no mercado existem possibilidades de abastecimento ou outras vias de acesso a este produto, e portanto é aquele ponto em que nós procuramos identificar se há outras empresas que estariam em condições de fornecer este produto, e depois uma avaliação subjetiva, que tem que ver com o caráter economicamente praticável dessas mesmas alternativas, sem pôr em causa a sobrevivência da empresa. E, portanto, são esses 2 ângulos que é necessário também termos em conta para identificar esta questão da ausência de alternativas. Bom, vimos aqui a posição dominante, vamos agora passar para a segunda parte desta nossa sessão dedicada ao conceito de abuso. Ora bem, o artigo 102 dá-nos uma tipologia exemplificativa, deixa claro que o artigo 102 tem uma cláusula geral e, portanto, não é necessário subsumir uma conduta a um dos 4 exemplos que são aqui apresentados a título meramente exemplificativo, e tem aqui um excerto da citação do Acórdão Continental Can,
onde o Tribunal, logo em 1973, deixou isso bem claro. E depois temos um conjunto de tipos que correspondem, sobretudo, a formas de exercício direto de poder de mercado. Isto é, em que a empresa dominante, por exemplo, impõe preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não equitativas, ou em que a empresa limita a produção, por exemplo, reduzindo a sua produção de forma a aumentar os preços em detrimento dos consumidores, quando aplica transações equivalentes com parceiros comerciais, aplica condições desiguais, colocando assim esses parceiros em desvantagem concorrencial, e também através da prática de subordinação ou tying, quando subordina a celebração de contratos a condições ou à compra de outros bens ou serviços que com ele, com o serviço subordinante, digamos, não estão diretamente relacionados. No caso da lei portuguesa, nós acrescentamos um tipo adicional, que é a recusa de acesso a uma infraestrutura essencial, que foi incorporada na lei em 2003 e que é basicamente uma importação, praticamente uma tradução mesmo da lei alemã de 1999, que introduziu este regime nesse ordenamento. Em boa verdade, trata-se de um exemplo que já é incluído na jurisprudência europeia, com base no artigo 102, a linha B, portanto, a limitação da produção ou do desenvolvimento técnico, económico e tecnológico, já inclui esta hipótese. Bom, o conceito geral de abuso. O tratado, obviamente, tal como não define posição dominante, também não nos diz o que é um abuso. A jurisprudência do Tribunal de Justiça cedo nos deu este conceito de que, no fundo, estamos aqui perante uma noção objetiva, em que os comportamentos da empresa dominante podem afetar a estrutura concorrencial e onde a própria presença da empresa dominante, recordem-se que a empresa é dominante porque tem esta capacidade de atuar de forma independente das pressões concorrenciais, e, portanto, a simples presença de um ator ou de um conjunto de atores com esta possibilidade de atuação independente, por si só, condiciona o grau de concorrência efetiva que pode subsistir nesse mercado. E o abuso traduzir-se-á, então, através de comportamentos que levem, por meios diferentes daqueles que regem uma concorrência normal, ou seja, por meios de concorrência que não a concorrência pelo mérito das prestações da empresa em causa, põem em causa, aqui questionam a manutenção de um grau de concorrência efetiva que ainda existe no mercado ou o desenvolvimento dessa concorrência. Portanto, a atuação da empresa vai agravar ainda mais o elemento de entrave a uma concorrência efetiva que já existe pela mera presença dessa empresa com poder de mercado que já distorce, digamos, o normal funcionamento da concorrência. Bom, o conceito de abuso de posição dominante divide-se em dois grandes tipos de abusos. O primeiro são os abusos de exploração. Os abusos de exploração correspondem, grosso modo, às várias hipóteses típicas das alíneas do artigo 102. É um abuso de exploração, no fundo, a obtenção de uma vantagem pela empresa em posição dominante, junto, seja de fornecedores, de clientes ou dos consumidores finais, de uma vantagem que esta empresa não poderia ter oferido se não tivesse essa posição dominante. Notem que essa vantagem não é apenas uma vantagem, por exemplo, a obtenção de lucros supranormais, lucros de monopólio. Pode ser a própria capacidade de atuar arbitrariamente, impondo, por exemplo, obstáculos injustificados ou encargos injustificados aos seus parceiros comerciais. Eu chamei aqui a atenção neste slide para a comparação com o ordenamento norte-americano, porque, como já certamente se perceberam, existe aqui nesta área muitos pontos em que a discussão sobre as soluções do ponto de vista do ordenamento europeu e da própria jurisprudência muitas vezes vão beber à experiência norte-americana. Aqui é preciso termos esta cautela, é que a experiência norte-americana não contempla abusos de exploração. Pelo contrário, o Supremo Tribunal de Justiça norte-americano chegou a declarar
o acórdão Trinco em 2005, que até é bom que os monopolistas pratiquem preços de monopólio. Porquê? Porque ao praticarem preços de monopólio estão a sinalizar a outras empresas, eventualmente fundos de investimento, etc. Atenção, aqui está um mercado em que vocês podem obter lucros supranormais e, portanto, aqui está um mercado onde vale a pena investir para tentar contrariar a posição dominante do monopolista, porque vão obter lucros supranormais. Ou seja, é um bocado a inversão da visão marxista, a visão de Proudhon, por exemplo, segundo o qual a concorrência se destrói a si mesma, resultando no monopólio. A isso contrapõem os norte-americanos esta visão em que o monopólio, ao ser exercido, traz as sementes da sua própria destruição, porque está a chamar concorrentes ao mercado e, portanto, vai levar a que essa posição acabe por vir a ser posta em causa por esses concorrentes. Não é essa a perspectiva que nós adotamos em termos europeus, talvez também porque não temos o mesmo nível de confiança no investimento do mercado que os norte-americanos têm. É verdade que tendencialmente os monopólios podem desaparecer com o tempo, mas a verdade é que se olharmos para as empresas, para as maiores empresas, tipicamente encontramos as mesmas empresas ao fim de muitos anos. Mesmo olhando para as grandes empresas tecnológicas, a verdade é que elas estão já no top há bastantes anos, há bem mais de uma década, se olharmos para redes sociais, motores de pesquisa, comércio eletrónico, etc. Segundo tipo de abusos são os abusos de exclusão. Agora, aqui o que está em causa já não é um abuso através da exploração do exercício direto de poder de mercado. Aqui o alvo do abuso é a própria estrutura concorrencial. Ou seja, por exemplo, o alvo do abuso é um concorrente que possa constituir uma ameaça à manutenção da posição dominante no mercado. Estamos, portanto, aqui a falar de comportamentos que levam à exclusão de concorrentes. Bom, mas à exclusão de concorrentes, não a qualquer exclusão, mas à exclusão de concorrentes através de mecanismos que não os da concorrência pelo mérito. No conceito alemão, a chamada Nicht-Leistungswettbewerb, que é também um termo utilizado no direito da concorrência desleal, onde, de resto, teve origem. Portanto, aqui o princípio da prestação é o de que a concorrência deve-se fazer pela transparente comparação de diferentes ofertas no mercado e quando uma empresa atua de forma a obstaculizar essa concorrência pelo mérito, então ela está a distorcer a concorrência existente no mercado e aqui estamos a falar de uma atuação de uma empresa que já é dominante e, por isso, pela sua própria posição, já condiciona a manutenção de uma concorrência efetiva. Alguns exemplos de abusos de exploração, e depois poderemos também explorá-los mais adiante, preços excessivos e a imposição de condições não equitativas, os United Brands, Tournier, Biedril, estes dois últimos sobre direitos de autor e direitos conexos, a recusa em satisfazer a procura, num acórdão relativo ao Porto de Génova, que é um acórdão relativo não apenas ao artigo 102, mas também ao artigo 106, a exigência de remuneração por serviços não prestados, por uma entidade dominante, acórdão der Grüne Punkt, a discriminação de preços, acórdão United Brands, Deutsche Bahn, e um acórdão para o qual chamo a vossa atenção, que é o acórdão MEO, que é um acórdão que envolve um recurso relativamente a uma decisão de arquivamento tomada pela Autoridade da Concorrência numa queixa contra uma entidade de gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos. A proibição de exportação, mais uma vez o caso United Brands e também o acórdão Lelos. Subordinação ou tying, aqui não incluí nenhum exemplo, porque geralmente estes casos são analisados enquanto abusos de exclusão, ou seja, a empresa utiliza um produto subordinante para tentar eliminar um concorrente no mercado do produto subordinado.
E, por fim, a recusa de venda a um cliente habitual, e mais uma vez o caso do United Brands, o caso das bananas Chiquita, é o exemplo mais importante, mais elucidativo desta situação. Exemplos de abusos de exclusão. A prática de preços predatórios, e tem aqui um conjunto vasto de acórdãos onde essa prática é analisada e condenada. Descontos de fidelização e cláusulas de exclusividade ou compra exclusiva. Uma área onde existe alguma evolução recente, sobretudo no acórdão Intel do Tribunal de Justiça. Trata-se de um acórdão preferido no âmbito de um recurso de um acórdão do Tribunal Geral, em que o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral e, portanto, aguarda-se ainda com expectativa o novo acórdão que o Tribunal Geral irá proferir neste caso. Tying e bundling, a subordinação de contratos ou de prestações e o agrupamento de dois produtos ou mais num único pacote. A recusa de venda ou a recusa de concessão de uma licença relativa a direitos de propriedade intelectual e a recusa de acesso a uma infraestrutura essencial. O esmagamento de margens e, por fim, a litigância e o abuso de processos administrativos e de normalização. Olhando agora só para algumas das características gerais que estão em causa quando falamos de abusos de exclusão, como referi, nesta sessão vou focar sobretudo nestes aspectos mais gerais, e depois serão então aprofundados os casos que ilustram estes vários tipos de abuso. A Comissão Europeia considerou que estes abusos de exclusão eram aqueles em relação aos quais era necessária uma orientação que procurava dar um impulso para que o direito à concorrência nesta área se aproximasse mais daquilo que a Comissão chama uma effects-based approach, ou seja, em vez de termos um conjunto mais a priorístico de categorias de comportamentos que são considerados por natureza como não sendo concorrência pelo mérito, a apreciação do caráter abusivo ou não de um comportamento deve depender dos seus efeitos. Bom, e é isso que a Comissão nos diz aqui, que a ideia de que as empresas que ocupam uma posição dominante não devem levar à exclusão dos seus rivais por meios de concorrência que não os da concorrência pelo mérito, mas que esta proteção da concorrência pelo mérito não se confunde com uma proteção dos concorrentes. Ou seja, não se utiliza o artigo 62 como uma forma de proteger a rivalidade enquanto fenómeno que leva à existência de vários concorrentes. O que se pretende é cautelar que a eventual exclusão de concorrentes a ocorrer ocorra devido ao mérito das prestações da empresa dominante. Bom, e a esse propósito a Comissão fala também no chamado encerramento anticoncorrencial do mercado. Portanto, a preocupação é evitar que por meios que não os da concorrência pelo mérito ocorra este encerramento anticoncorrencial do mercado. Encerramento que não se traduz necessariamente na eliminação total da concorrência, pode-se bastar, por exemplo, com a criação de um dano para os concorrentes que os leve, por exemplo, a serem menos agressivos ou a limitarem-se a ficar com um nicho do mercado, deixando, por isso, de concorrer de forma efetiva com a empresa dominante. Bom, a questão dos abusos de exclusão levanta um problema que para mim é um problema quase ontológico, que é, bom, então o que é concorrência pelo mérito? E o critério baseado nos efeitos, na verdade, não nos ajuda muito a clarificar este conceito de abuso. Porquê? Porque a exclusão em si mesma é algo que acontece em qualquer mercado. Mesmo no mercado de concorrência perfeita, se existisse um mercado correspondente ao modelo da concorrência perfeita, mesmo aí o modelo diz-nos que as empresas que não sejam suficientemente eficientes, isto é, tenham um custo marginal superior ao preço de equilíbrio resultante da interação entre a oferta e a procura, as empresas que não sejam eficientes serão eliminadas do mercado. Portanto, o facto de eu ver empresas que saem do mercado por si só nada me diz.
Então, como é que nós distinguimos quando é que a exclusão é resultante de uma concorrência por métodos normais, pelo mérito, ou é o resultado de um comportamento abusivo? Bom, mais uma vez aqui, uma nota para dizer que os abusos e a exclusão são aqui um caso especial, porque quando há um abuso e exploração, tipicamente nós estamos perante um comportamento que uma empresa não dominante não poderia adotar de forma rentável. Por exemplo, a prática de preços excessivos. Nenhuma empresa consegue praticar preços significativamente acima do nível concorrencial se estiver exposta a uma concorrência efetiva. E, portanto, é mais fácil identificarmos, pelo menos em abstrato, verão que em concreto nem sempre é fácil, por exemplo, identificar o que é um preço excessivo. Mas, pelo menos em abstrato, o conceito é um conceito mais intuitivo. Ou seja, como é que nós vamos então resolver isto? Bom, uma forma é, obviamente, a de tipificar certas condutas como sendo abusivas, qualificando-as a prioristicamente como não sendo concorrência pelo mérito. E essa foi a tendência inicial da jurisprudência e, de certa forma, ainda hoje ela se encontra viva e eu penso que o caso, este recente acórdão do Tribunal-Geral, no caso Google Shopping, vai beber ainda esta inspiração. A ideia de que há aqui uma noção normativa em termos jurídicos, do que é um comportamento que não pode ser considerado como concorrência pelo mérito. E, portanto, perante essa qualificação, esta pré-compreensão do que é que não é e o que não é concorrência pelo mérito, então nós podemos distinguir o que é um comportamento abusivo e exclusão daquilo que é apenas concorrência pelo mérito. Todavia, esta abordagem choca com o facto de a Comissão Europeia, hoje em dia, procurar a tal effects-based approach e nessa lógica da effects-based approach, nós temos essencialmente dois grandes paradigmas para identificar quando é que um comportamento que leva à exclusão de concorrentes não é concorrência pelo mérito. O primeiro paradigma é o do chamado, do critério do concorrente igualmente eficiente, do as efficient competitor, que também tem outras versões nos Estados Unidos, fala-se no critério do sacrifício de lucros ou profit sacrifice, que acaba por resultar na prática, tem resultados praticamente idênticos aos do as efficient competitor. Uma alternativa é o critério do aumento dos custos de concorrentes, ou raising rivals costs. Em termos muito simples, a grande diferença entre estes dois critérios é que o primeiro é um critério muito conservador. Isto é um critério que, a errar, procura errar pela absolvição de possíveis abusos de posição dominante, com o argumento que certos tipos de conduta acabam por trazer benefícios para o consumidor a curto e médio prazo e, portanto, mesmo que haja um impacto negativo na concorrência, ele poderá ser um impacto bastante mais prolongado no tempo ou mais dilatado no tempo e sobretudo, um efeito que se acaba por diluir e que se calhar nem sequer é muito provável. E, portanto, temos uma forte probabilidade de ganhos a curto prazo para os consumidores versus uma probabilidade mais ou menos fraca de danos concorrenciais no futuro. E porquê? Essencialmente porque neste tipo de abusos, e o caso do abuso por preços predatórios é paradigmático, para uma empresa praticar preços predatórios ela tem que sofrer prejuízo, ou seja, tem que vender abaixo de um parâmetro que lhe permita cobrir os seus custos. Ora, porquê é que uma empresa vai perder dinheiro deliberadamente se ela não tem a certeza de que com isso vai conseguir eliminar os seus concorrentes? E na versão norte-americana do critério sobre preços predatórios, aliás, ainda se vai mais longe, é necessário demonstrar que quando a empresa adota esta política de preços predatórios, portanto, abaixo de um determinado nível de custos, ela, para que haja uma prática abusiva, aquilo que eles chamam o delito de monopolização, é necessário que exista uma probabilidade razoável, nesse momento, de a empresa vir a conseguir recuperar as suas perdas, ganhando poder de mercado e aumentando os preços no futuro para um nível supraconcorrencial, que lhe permite, então, no fundo, compensar essas perdas. Ou seja, o sacrifício de lucros é aqui visto como um investimento para conseguir alcançar futuros lucros de monopólio.
Bom, e aqui o argumento que, sobretudo, autores ligados à Escola de Chicago fazem é o de que isto não é uma prática muito racional. Isto é, trocar o certo pelo incerto, trocar lucros de monopólio agora por hipotéticos lucros de monopólio no futuro, não é uma estratégia racional. Não temos agora aqui tempo para abordar isso, mas isso não é exatamente assim, e há vários cenários, e a doutrina económica mostra-nos isso, que há várias situações em que é perfeitamente racional para uma empresa adotar práticas predatórias, desde logo, por exemplo, se a empresa atua em vários mercados, de forma a criar uma reputação de que ela é um concorrente implacável e que, portanto, não hesitará em perder dinheiro num determinado mercado para evitar que alguém se atreva a atacar a sua posição de domínio, criando-se essa reputação que naquele mercado pode não compensar através do benefício que ela obtém diretamente, mas ao criar essa reputação e atuando em diferentes mercados, isso vai lhe permitir criar uma ameaça credível que vai dissuadir outras empresas de concorrerem agressivamente com ela. Mas bom, portanto, temos aqui esta ideia de que troca de sacrifício de lucros em troca de lucros de monopólio futuros. O modelo Raising Rivals Costs está concentrado numa outra situação. E a ideia aqui é esta. Bom, mas é que há formas pelas quais eu posso eliminar concorrentes sem ter qualquer prejuízo. Como? Eu vou criar uma desvantagem concorrencial para os meus concorrentes. Eu vou aumentar os custos dos meus concorrentes. E eu aumentar os custos dos meus concorrentes, se o meu concorrente tem custos mais altos do que os meus, então isso permite-me praticar preços acima do nível concorrencial, porque eu estou a praticar preços acima do nível eficiente que eu posso atingir. E vou brevemente descrever estes dois paradigmas com esta nota que estes dois critérios são critérios desenvolvidos, sobretudo pela doutrina económica nos Estados Unidos, e não são imediatamente transponíveis para o artigo 102, porque o artigo 102 não depende, para a sua aplicação, de impactos concretos, de efeitos concretos em termos de eliminação da concorrência, com prejuízos para os consumidores. Basta-se com a existência de comportamentos que levem a impedir ou a entravar a manutenção de uma concorrência efetiva. Portanto, não se prenda com uma análise de bem-estar do consumidor e do impacto desses comportamentos no bem-estar do consumidor, como acontece nos Estados Unidos. Aqui, o conceito de impacto na manutenção de uma estrutura de concorrência efetiva é suficiente para justificar a aplicação do artigo 102. Bom, para aplicar estes dois critérios, a própria Comissão divide nas suas orientações de 2009, divide aqui os abusos em dois tipos. Abusos em matéria de preços e depois os abusos relativamente a outros parâmetros de concorrência. Eu chamo sempre a atenção para este ponto. Esta distinção, sobretudo se nós queremos olhar para o efeito, para o impacto do abuso, não é uma distinção que faça muito sentido. Porquê? Porque eu posso tanto excluir um concorrente através de uma prática que utiliza preços, como através de uma prática que interfere noutros parâmetros de concorrência. Por exemplo, eu posso vincular a mim uma parte significativa da procura através de uma cláusula no acordo de compra que essas empresas têm, portanto eu sou o fornecedor, e eu imponho-lhes uma cláusula de exclusividade. Ou seja, só podem comprar aquele produto à minha empresa. Não podem comprar a terceiros, senão estão em incumprimento de contrato e eu deixo de lhes fornecer o produto. Mas também posso fazer isso por via de um incentivo, que é, se vocês comprarem todas as vossas necessidades junto da minha empresa, então eu dou-vos um desconto de 10%. Se vocês comprarem uma unidade que seja aos meus concorrentes, perdem o desconto de 10% sobre a totalidade das vossas compras. Ou seja, por via dos preços ou por via de uma cláusula de exclusividade, eu consigo atingir exatamente o mesmo resultado, que é o de vincular aquele conjunto de clientes à minha empresa, fazendo com que eles fiquem indisponíveis relativamente a outro concorrente que exista ou que possa tentar entrar no mercado. Bom, então porquê é que se utiliza esta dicotomia? Essencialmente porque, quanto aos abusos em matéria de preços, é mais fácil aplicar o critério de concorrente igualmente eficiente para destrinçar quais são os comportamentos que serão tendencialmente abusivos daqueles que serão concorrência pelo mérito. Este conceito, entrando agora mais em detalhe no critério do concorrente igualmente eficiente,
Este conceito diz-nos que o comportamento é então abusivo quando suscetível de excluir um concorrente tão eficiente quanto a empresa dominante. Ou seja, se o concorrente for tão eficiente quanto a empresa em posição dominante, o preço que é praticado pela empresa dominante não o levará à saída desse concorrente do mercado. Este critério, como refiro aqui, não deixa de trazer uma série de problemas. E o primeiro tem que ver com aquilo que eu referi há pouco, aquela ideia mais ontológica de definirmos a priori o que é que, de uma perspectiva normativa, o que é concorrência pelo mérito e aquilo que não é. Reparem, se o caráter abusivo ou não abusivo da conduta depende dos seus efeitos e mais, depende dos seus efeitos aferidos em torno de um critério, que é um critério que só é conhecido previamente pela empresa dominante, que é saber qual é o seu nível de eficiência, então a vítima do abuso, em boa verdade, nunca saberá se foi de facto vítima de um abuso ou não. Ou seja, procura-se aqui assegurar máxima segurança jurídica para a empresa em posição dominante, mas desvirtuando a ideia de que estamos perante uma proibição de certo tipo de conduta pelo seu desvalor concorrencial e não apenas por um desvalor ligado a efeitos cujo caráter eu só vou poder analisar a posteriori. Ou seja, isto põe em causa a própria ideia do artigo 102 como uma norma de conduta que torna previsível também aqui, para as restantes empresas, que elas não serão vítimas de abusos de posição dominante. E, portanto, aqui o objetivo foi claramente um objetivo de dar segurança jurídica à empresa dominante, mas pondo em causa aqui a segurança jurídica para as restantes empresas e dificultando também a prova, seja por parte de autoridades de concorrência, seja por parte de mandantes privados, da existência de uma prática abusiva. Portanto, é um critério, como eu dizia há pouco, é um critério muito conservador, no sentido que prefere errar a favor da aceitação de eventuais abusos, a errar no sentido de condenar comportamentos que possam não ser, necessariamente não ter este efeito de exclusão, em termos de exclusão por eficiência. A razão, o critério é um critério que pode ser útil, claramente, no caso de situações em que, digamos que há uma certa ambiguidade quanto ao caráter abusivo ou não dessa prática. E claramente, aliás, o critério nasce sobretudo em torno da discussão à volta dos preços predatórios. A questão coloca-se porque nos preços predatórios nós temos preços mais baixos para os consumidores no período em que a empresa baixa os preços e em que por vezes é difícil distinguir aquilo que é uma campanha de preços agressiva daquilo que seja uma campanha com o objetivo de a excluir. E, portanto, considera-se que este critério, por ser um critério mais conservador, acaba por não dissuadir as empresas dominantes de concorrerem mais agressivamente pelo preço, com os benefícios que se espera que isso traga para os consumidores. Já o modelo de Raising Rivals Costs, como eu dizia há pouco, é um modelo que assenta na ideia de comportamento estratégico. Ou seja, a empresa dominante, na verdade, não precisa de perder dinheiro e isso faz com que a rentabilidade portanto, a praticabilidade destas estratégias de exclusão seja claramente maior e também que o prejuízo potencial para os consumidores seja maior, porque aqui os consumidores não beneficiam daquele, por exemplo, do efeito de uma campanha de preços predatórios, em que, pelo menos durante o período inicial, gozam da possibilidade de adquirir os bens a preços mais baixos. Neste modelo, há uma distinção entre duas formas de Raising Rivals Costs. A primeira é o chamado Naked RRC, Naked Raising Rivals Costs, e aqui nós temos comportamentos que correspondem muito a uma ideia, a tal ideia priorística de condutas que não são concorrência pelo mérito. Isto é, estamos aqui a falar de comportamentos que são insuscetíveis de gerar qualquer tipo de ganho de eficiência por natureza. O caso AstraZeneca, com o abuso de processos administrativos para obter uma proteção prolongada para um medicamento cuja patente tinha expirado. O caso do pagamento a clientes para que não vendam produtos concorrentes, como foi o caso da Microsoft nos Estados Unidos ou a Intel na União Europeia, que pagavam aos seus clientes para eles não usarem produtos concorrentes. Um dos meus preferidos, que é o caso Conwood versus United States Tobacco, um caso norte-americano, em que a empresa monopolista destruía fisicamente os expositores
dos produtos dos seus concorrentes. Portanto, mandavam os vendedores à loja e, enquanto o funcionário da loja ia à casa de banho, eles destruíam literalmente os expositores dos concorrentes. Ou seja, ali não havia mesmo hipótese de concorrência pelo mérito, seria dois expositores e os consumidores poderem comparar os produtos e escolher. Não, eles encarregavam-se de garantir que os consumidores nem sequer viam os produtos dos concorrentes, vandalizando os respectivos suportes publicitários e o próprio estoque. A apropriação de suportes publicitários, por exemplo, a compra de máquinas a clientes só para retirar do mercado produtos de um concorrente, como aconteceu no caso Tetra Pak 2. Enfim, nenhum destes comportamentos tem qualquer justificação plausível no sentido de trazer qualquer eficiência para o mercado. E, portanto, isto são comportamentos que são claramente comportamentos que visam única e exclusivamente impedir a concorrência e eliminar a concorrência pelo mérito. Há outras formas de raising rivals costs que podem exigir já uma espécie de balanço entre possíveis ganhos de eficiência e eventuais efeitos negativos para a concorrência. E nós já vamos ver na terceira e última parte desta apresentação que isso cabe na ideia das justificações relativas a comportamentos aparentemente abusivos. Pronto, como eu referia, nós no sistema europeu temos esta tutela da concorrência efetiva e, portanto, isto não se coaduna com um modelo simples de preocupação apenas com o bem-estar dos consumidores e também na jurisprudência do artigo 102 não se exige prova de um dano direto para os consumidores. Os consumidores são protegidos de forma imediata através da proteção da concorrência efetiva e é a concorrência efetiva que vai contribuir para incremento do bem-estar dos consumidores. Mas é um modelo que pode ser útil para demonstrar aqui os fundamentos económicos em alguns dos casos de abuso. Bom, antes de terminar esta parte, só uma nota para a situação do abuso de dependência económica, que, como referi, é uma especificidade de alguns ordenamentos nacionais, como é o caso do nosso. O artigo 12 opta por uma tipologia exemplificativa que remete para o artigo 11, isto é, para os exemplos de abuso de posição dominante, mas acrescentando depois o exemplo da ruptura injustificada, total ou parcial, de uma relação comercial estabelecida, tendo em conta os usos contratuais reconhecidos naquele ramo, que é, no fundo, a positivação daquilo que foi a decisão do antigo Conselho da Concorrência, no caso Unicer, em que esse era um dos comportamentos que estava em causa. Bom, e porque nos aproximamos do fim do nosso tempo, vamos então olhar agora para as possíveis justificações de um comportamento aparentemente abusivo. E aqui encontramos sobretudo dois tipos de argumentos. O primeiro é o argumento da justificação objetiva. A Comissão, nas linhas de orientação de 2009, faz referência aqui a fatores que são externos à empresa dominante e dá o exemplo de razões de segurança ligadas à natureza do produto em causa. Do meu ponto de vista, a justificação objetiva prende-se sobretudo com o próprio conceito do dever de agir de uma forma diferente daquela que a empresa adotou. Recordando, o conceito de posição dominante está ligado ao conceito de abuso, porque a posição dominante é a possibilidade de atuar numa margem apreciável, de forma independente das pressões concorrenciais. O abuso é a utilização dessa margem de atuação independente para alcançar vantagens que uma empresa não dominante não poderia ter alcançado. Isto supõe, então, que a empresa devia ter atuado de uma determinada maneira, que há aqui um dever ser jurídico que foi violado porque a empresa atuou de uma forma desconforme àquilo que seria a atuação de uma empresa não dominante. Bom, mas e se a empresa, na verdade, não tinha outra opção? E se a empresa não tinha a opção de atuar de outra forma? Esse, para mim, é o caso paradigmático da justificação objetiva. E eu deixo-vos aqui este exemplo do acórdão General Motors, é um caso já antigo, de 1975, mas para mim é um caso muito revelador. É praticamente o único caso em que o Tribunal de Justiça aceitou uma justificação objetiva. E aqui o problema era o seguinte: o Reino Unido tinha entrado para o então mercado comum
e a Bélgica impôs que os certificados para que os automóveis importados do Reino Unido pudessem ser postos a circular na Bélgica, até uma certa data, os certificados eram emitidos pelo equivalente ao IMT belga, portanto, uma entidade pública. A partir de um determinado momento, passaram a ser os fabricantes automóveis a ter que certificar que aqueles veículos cumpriam as normas técnicas para a sua circulação na Bélgica. Notem que estamos aqui a falar de veículos adquiridos no Reino Unido, portanto, com o volante do lado direito, e que sofreu uma transformação para poderem ser comercializados no continente europeu, portanto, o fabricante tinha que certificar que aquele veículo, na sequência dessa transformação, podia circular nas estradas belgas. Bom, e o que aconteceu foi que a General Motors, que nunca tinha prestado um serviço equivalente, tinha um serviço, mas era para carros importados, por exemplo, dos Estados Unidos, portanto, carros com características muito diferentes em termos de normas técnicas dos carros que circulavam na Europa, aplicou uma taxa que foi considerada uma taxa exorbitante. Via claramente, era uma taxa excessiva. A taxa não tinha uma relação razoável com o custo da prestação do serviço de certificação e de emissão desse certificado. A verdade é que houve meia dúzia de clientes, nem isso, que viram aplicada essa taxa. Quando os clientes confrontaram a empresa com o caráter excessivo dessa taxa, a própria General Motors tomou a iniciativa de rever os preços para um nível adequado à cobertura efetiva dos custos resultantes desse serviço, e ressarciu os clientes dos montantes cobrados em excesso. Ora, perante isto, o Tribunal o que disse foi, assim, isto foi uma situação que não resulta propriamente de uma estratégia da empresa. A empresa foi confrontada com uma alteração da lei que obrigou a prestar um serviço que ela nunca tinha prestado e, portanto, não tinha uma base prévia, uma experiência histórica, com base na qual quantificar o custo desse serviço. E, em segundo lugar, ela agiu de acordo com o princípio de boa-fé, por assim dizer, porque logo que tomou conhecimento dessa situação, não apenas reviu os preços, como ressarciu os clientes. E, portanto, diz o Tribunal, isto foi aqui um caso, e o Tribunal, aliás, usa algum sarcasmo relativamente à Comissão, diz que a Comissão, se calhar, aqui teve algum excesso de zelo, preocupada como estava em garantir que o mercado interno funcionava, que terá havido aqui algum excesso de zelo e com isso absolveu a General Motors. Portanto, aqui se vê esta ideia de que, naquelas circunstâncias concretas, não era exigível à empresa em posição dominante que se comportasse de forma diferente daquela como se comportou. E é verdade, neste caso, com uma mitigação dos erros inicialmente cometidos e com um impacto completamente negligenciável. Como eu disse, era menos de meia dúzia de clientes que estava aqui em causa. Bom, o segundo tipo de justificação é bastante mais amplo, mas até o momento não há nenhum caso, pelo menos que eu conheça, em que ela tenha sido aceita. E aqui trata-se da chamada defesa da eficiência. Ora bem, esta defesa da eficiência é, na prática, um exercício de reescrita do artigo 102. E eu, na altura, quando fiz a minha tese de doutoramento, fui muito crítico daquilo que na altura era uma posição sustentada pela Comissão nas suas linhas de orientação, porque a verdade é que há uma diferença óbvia entre o artigo 101 e o 102. O 102 não tem o número 3, isto é, não tem uma cláusula de isenção. O raciocínio da Comissão também é um pouco simplista, é ao dizer, o 101 tem o número 3, que permite que certas práticas restritivas da concorrência, portanto, práticas coletivas envolvendo acordos entre empresas, práticas concertadas entre empresas e decisões da Associação de Empresas, que essas práticas possam ser justificadas face a benefícios que ultrapassem, que compensem os seus impactos anticoncorrenciais. E no regulamento de controle de concentrações, mais claramente com a revisão de 2004, também se reconhece que uma operação de concentração poderá ser considerada como não criando um entrave significativo à concorrência efetiva, se dessa concentração resultarem ganhos de eficiência que ultrapassem, que compensem
os eventuais efeitos negativos da operação na concorrência. E, portanto, diz a Comissão, temos aqui um tripé de regras e um dos pés não tem possibilidade de justificação e, portanto, num raciocínio analógico, de um ponto de vista muito simplista, a Comissão considerou, então também tem que existir uma exceção destas no artigo 102. Bom, eu continuo a ser muito crítico, embora sem grande sucesso, como se vê, por uma razão. É que saber se o comportamento é um comportamento que promove ou não a eficiência é uma consideração que se deve colocar a priori, isto é, antes de eu qualificar um comportamento como abusivo, eu devo ter em conta se esse comportamento realmente não será um comportamento que pode levar à exclusão da concorrência, mas pelo incremento da eficiência da empresa dominante. Ou seja, do meu ponto de vista, este critério da eficiência é um critério que deve estar presente na própria formulação do conceito de abuso e não deve ser visto como uma defesa que surge em última análise para ver, então já agora, pronto, é o comportamento de uma empresa em posição dominante, é um comportamento abusivo, vamos lá ver então se ele pode ser justificado. Pronto, a lógica de uma causa justificativa, que do meu ponto de vista não tem qualquer cabimento na letra do artigo 102, mas enfim, é a posição da Comissão e o Tribunal de Justiça, como vamos ver, também lhe dá razão. Bom, os requisitos que aqui estão identificados e que correspondem aos que constam do parágrafo 30 das orientações de 2009 são basicamente calcados do artigo 101, número 3. Como veem, o comportamento vai resultar em ganhos de eficiência, no fundo a ideia da promoção do progresso técnico e económico ou da melhoria da produção e distribuição de bens e serviços. Uma análise de proporcionalidade, ou saber se o comportamento em causa é indispensável à produção desses ganhos de eficiência, ou seja, se não há alternativas menos restritivas ou quase menos abusivas para alcançar aqueles benefícios. É necessário que esses ganhos superem ou pelo menos compensem os eventuais efeitos negativos na concorrência e no bem-estar dos consumidores e, por fim, é necessário que o comportamento não leve a uma eliminação total da concorrência efetiva. E, como eu dizia há pouco, o Tribunal de Justiça, em 2012, acabou por validar esta abordagem da Comissão, reconhecendo a possibilidade deste tipo de defesa relativamente a um comportamento prima facie abusivo. Todavia, como já referi também, até hoje não conheço nenhum caso em que a Comissão tenha, ou os tribunais, tenham aceito esta defesa da eficiência. Ou seja, há aqui, no fundo, um preenchimento, uma lógica de simetria da arquitetura destas três normas, 101, 102, controle de concentrações, mas que, pelo elevado patamar, quer do poder de mercado do autor, a posição dominante, quer também pelo elevado dano potencial do comportamento, por alguma razão ele é qualificado como um abuso ou uma exploração abusiva da posição dominante, tudo isso milita no sentido desta defesa da eficiência ter um alcance, sobretudo hipotético, e veremos no futuro se teremos ou não casos em que esta defesa seja aplicada. Breve referência apenas sobre outros requisitos, 2 slides muito rápidos. Para haver abuso de posição dominante é necessário que a posição dominante exista numa parte substancial do mercado. No caso do direito da União Europeia, temos um conjunto de critérios identificados em jurisprudência, desde o velho acórdão de Zuccaroni ao caso Ambulance-Gluckner. Olhando para Portugal, nós temos que este critério da parte substancial do mercado, há um caso interessante em que isso foi analisado, que foi um caso até de medidas cautelares, que foi o caso mais on card, onde foram identificadas posições dominantes no mercado dos cinemas, e estes mercados de cinemas eram sobretudo mercados locais. E a autoridade considerou, nessa decisão de medidas cautelares, que estava preenchido o requisito de que havia prima facie um comportamento abusivo da posição dominante e, portanto, esses mercados locais foram considerados como sendo, onde a empresa tinha uma posição dominante, foram considerados como sendo uma parte substancial do mercado. Por fim, é necessário, no caso do artigo 102, não no caso do artigo 11 do regime jurídico da concorrência,
que esse comportamento afeta o comércio entre Estados-membros, seja porque afeta as trocas entre Estados-membros, seja porque tem um impacto na estrutura concorrencial do mercado, por exemplo, levando à eliminação do único concorrente ou de um dos principais concorrentes nesse mercado. E pronto, e com isto concluo a minha apresentação.